Paz do Senhor, igreja. Hoje nós estaremos iniciando o nosso culto da família. Gostaria de fazer uma oração agora com os irmãos. Gostaria que onde vocês estivessem, curvassem suas cabeças, colocassem na presença do Senhor, realmente buscassem a falar com o nosso Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado pelas grandes coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua presença, Senhor Jesus, por não ter deixado faltar o pão, o alimento, por nos suprir, Senhor Jesus, em meio às dificuldades. Sabemos, Senhor Jesus, que os tempos hoje são difíceis, Senhor Jesus, mas em tudo, Senhor Jesus, nós podemos confiar em Ti, Senhor. Nós cremos que o Senhor é o Deus de sempre, é o Deus que abriu o mar, é o Deus que fez descer fogo ali sobre aquele sacrifício. Tu és Deus e continuará sendo Deus, Pai. Nós cremos na Tua presença, Pai. Nós cremos no Teu agir, no Teu mover, Senhor Jesus. Que venha a ser feita a Tua vontade, Senhor, aqui na terra, Senhor Jesus, como é feito no céu. Que o Senhor venha vir sobre as nossas vidas, vir sobre o meio da Tua igreja, Senhor, e nos despertar, Senhor Jesus, a viver um verdadeiro avivamento, Senhor Jesus, que venhamos estar nos rendendo verdadeiramente a Ti, que como igreja, Senhor Jesus, venhamos nos colocar na brecha, Senhor, venhamos estar intercedendo, venhamos estar, Senhor Jesus, buscando sair dessa situação vitoriosos, ó Pai. Senhor Jesus, toma cada uma das famílias da Tua igreja, Senhor Jesus, visita, livra, Senhor Jesus, de todo mal, Senhor Jesus, de todo espírito de desunião. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, estar aproximando cada vez mais e mais as famílias. Que as famílias, Senhor Jesus, venham estar realmente se reunindo mais, venham estar um escutando mais o outro, Pai. Que venhamos, Senhor Jesus, estar vivendo momentos de cura, momentos de transformação, Senhor Jesus, no meio das famílias, no meio dos lares, ó Pai. Nós clamamos a Tua presença, nós agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Jesus. Nós clamamos a Ti, nós buscamos a Tua face, queremos nos render, queremos nos humilhar, Senhor Jesus, na Tua presença e reconhecer, Senhor, a Tua grandiosidade. Fala aos nossos corações, Senhor, por meio da Tua palavra nessa noite. Fala, Senhor Jesus, aos nossos corações, Senhor Jesus, que venhamos estar, Senhor Jesus, conseguindo viver, Senhor, a Tua palavra, Senhor Jesus, que venhamos estar buscando mais e mais a Tua palavra. Eu Te louvo nessa noite, ó Pai, e Te agradeço. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor agora, em nome de Jesus.
passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Enche esse ambiente, Enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. vem fazer O que nem o homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O escrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer. O que nem o homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O escrito em Joel. Aviva-nos. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O escrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer. O que nem o homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O escrito em Joel. Aviva-nos.
faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. A terra chama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Aleluias. Boa noite a todos, na paz do Senhor. É um privilégio muito grande estarmos aqui hoje, reunidos no nome do Senhor. E, antes de mais nada, quero parabenizar cada uma das mães, né? Hoje, um dia especial, um dia dedicado a nós, mães, né? Que temos enfrentado várias batalhas, e que o Senhor tem nos capacitado e que Ele continua nos capacitando como mãe. Que Ele venha derramar sobre nós a unção necessária e a sabedoria necessária para educar os nossos filhos. Amém? Que o Senhor possa tocar em cada um dos nossos corações nessa noite. Eu quero iniciar essa live fazendo uma pergunta para a igreja. Esses dias eu tenho observado que nós somos um povo assim, muito privilegiado. Nós somos uma igreja privilegiada. O Senhor tem colocado assim, uma alegria no meu coração, porque nós temos visto que tem se estendido as ações dentro das nossas igrejas, das nossas congregações. Que o Senhor continue derramando a unção da sabedoria sobre cada um de nós, sobre cada um dos líderes, sobre o nosso pastor Braga, nossos pastores ali na sede, os pastores das extensões, pastor Júlio, pastora Raquel, né, pastor Tiago, pastor de Santo Antônio, Ezequias, que o Senhor possa visitar cada uma das nossas congregações e nos dar cada dia mais sabedoria e estratégias para conduzir esse trabalho da melhor forma possível. Nós somos privilegiados, porque nós temos visto muitas igrejas de portas fechadas e que não têm condição de levar a palavra. E as ovelhas estão alimentando em pastos aleatórios e às vezes se sentindo perdidas, desanimadas. Que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia mais e nos dar sabedoria para que venhamos tocar esse trabalho com maior discernimento e diligência, né, a cada dia mais. Eu quero iniciar fazendo uma pergunta para a igreja. Será que Deus ele está alheio à situação que nós estamos vivendo? A princípio, ontem durante o dia, durante a manhã, eu estava orando e fui para o quarto e o Espírito Santo ele me conduziu a esta pergunta. Dentro do meu coração eu senti muito forte essa pergunta. Será que Deus está alheio à situação que nós estamos vivendo no momento? Mais à frente eu escrevi o que Deus colocou no meu coração e eu vou ler para a igreja. E eu quis iniciar essa live fundamentando em Gênesis 1, a partir do versículo 1 e até o versículo 2, 1 e 2, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Mas, Ana Cláudia, nós conhecemos esse texto de A a Z. Nós conhecemos do início ao fim. Por que você traz esse texto para nós nessa noite? Eu inicio com este texto, trazendo para que nós venhamos trazer à memória quem é o Deus que nós servimos, para responder esta palavra. A palavra do Senhor, quando ela inicia trazendo essa informação, a terra não tinha nada.
mas nós tínhamos um Deus poderoso. Nesse versículo, a gente começa a evidenciar a soberania de Deus. Nós começamos a entender que Deus é o supremo criador de todas as coisas. Quando uma pessoa que constrói uma casa, ela trabalha na casa desde o fundamento até a entrega desta casa, nós podemos perceber que se houver algum problema nesta casa, essa pessoa ela vai chegar e vai direto ao assunto, porque ela conhece toda a estrutura da casa. Com o nosso Deus não é diferente. Deus, ele fez os fundamentos da terra. E nós, no decorrer dessa live, nós estaremos entendendo e vendo alguns registros que a palavra do Senhor traz. No verso 21 e no verso 27 diz assim. No verso 21 diz assim, Gênesis 1, 21 diz assim: E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e todas as aves e toda a ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. No 27 ele diz assim: E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Quando nós observamos esse verbo, o verbo criar, aqui para nós ele aparece aqui no texto, no pretérito perfeito. No hebraico, esse verbo ele significa bará, que quer dizer criar do nada. Então Deus, ele cria do nada, inclusive o homem. Embora mais à frente nós vamos observar que ele cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança. O homem, mesmo assim, o homem foi criado do nada. Todos nós fomos criados do nada. Quando eu analiso desta forma, eu percebo que Deus, ele é o Criador e conhece intimamente o universo que ele criou e todos os seus fundamentos e toda a sua criação. Por quê? Porque ele é onisciente, né? Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus onisciente, onipresente, né? E a sua soberania, ela é assim, como que eu posso dizer? Inquestionável. Ela é inquestionável, essa é a palavra. E para nós conferir isso que eu estou falando, eu gostaria que os irmãos que estão em casa abrissem suas Bíblias em Romanos 11, 34 e 36. Para que vocês possam entender o meu raciocínio. Lá em Romanos 11, 34 e 36 diz assim: Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Lá em 1 Coríntios vai dizer também: Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-los? Nós que somos cristãos, nós temos a mente de Cristo. Por que nós temos a mente de Cristo? Porque nós somos criados por Ele. Nós somos criados à sua imagem e semelhança. E nós, ainda que servimos a Ele, nós precisamos trabalhar a nossa mente e estar sempre atento àquilo que nós estamos falando, àquilo que nós estamos buscando e como nós temos buscado. Então, a resposta para a minha pergunta lá no início, quando eu falo bem assim, eu perguntei para vocês: será que Deus está alheio à situação que estamos vivendo? Aí a resposta é: não, Deus não está alheio à situação que nós estamos vivendo. E isso para nós é muito claro isso, mas é muito claro no superficial. E o que Deus tem colocado no meu coração é como se Deus estivesse cansado de que a igreja andasse no raso. Deus não quer uma igreja andando no raso. Deus quer uma igreja profunda. E nós ainda não entendemos isso. E foi por isso que eu iniciei essa live falando e agradecendo a Deus pela oportunidade que nós estamos tendo de sermos orientados pela nossa liderança.
Nós continuamos tendo a nossa Santa Ceia. Nós continuamos preocupado com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, com as mulheres, com a liderança de casais. A igreja, ela está cuidando, porém, nós estamos vivendo uma fase muito delicada. Embora a igreja esteja acompanhando cada um de nós, é necessário que nós venhamos buscar o Senhor com mais profundidade. E o texto que eu escolhi para ministrar hoje foi ele está lá em Isaías 40, a partir do versículo 12. Quando o Senhor falou comigo no meu quarto, o Senhor já foi me direcionando os textos que eu deveria ler. E o Senhor me deu Isaías 40, para que nós pudéssemos entender o porquê nós precisamos nos posicionar ainda mais, para que nós possamos entender que Deus realmente não está alheio à situação. Diz assim, Isaías 40, a partir do 12. Ele é longo, ele vai até o 26, mas eu vou ler ele todo. Quem mediu na concha das suas... Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida do pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse o conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde, e como um pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para os holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? O artífice funde a imagem, e o ourives o cobre de ouro, e forja para ele a cadeia de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira, que não apodrece. O artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não vos notificou? Ou nos atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. Algumas traduções vão dizer sobre o globo terrestre, cujos moradores são para ele como gafanhoto. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízos da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra o seu tronco. Já se secam, quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como pragana. A quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele a chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e por quanto é forte em poder. Nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem cansa e nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Essa palavra, ela relata tudo o que nós estamos passando. Nós estamos vivendo uma crise que tem estendido por todo o planeta. E o Senhor está lá olhando, o Senhor está lá do céu, aqui no versículo 22 ele vai dizer,
Se nós observarmos o que ele fala aqui, ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. Embora Deus tenha levantado homens como autoridade, embora Deus tenha levantado lideranças como autoridade, o Senhor não está satisfeito. Por que o Senhor não está satisfeito? O Senhor não está satisfeito porque o Senhor, em momento nenhum, participa das decisões que são tomadas. Mas por quê? Por conta do egoísmo e por conta de um privilégio que nós temos. Nós recebemos de Deus o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o poder de escolher. Eu escolho entrar no meu trabalho e dar testemunho vivo do Senhor. Porque, como foi ministrado, eu não me lembro agora quem ministrou, nós somos, aliás, hoje de manhã o pastor Braga falava, nós somos cartas vivas. Nós somos cartas vivas. Então, se no meio político, se no meio, na economia do país, se na educação, se aonde quer que esteja, se não tiver o alicerce no Senhor, ele não vai prosperar. A palavra do Senhor diz que o reino dividido ele não prospera. Então, quando o Senhor ele refere às nações, ele mostra que ele pode, que as nações para ele são como gotas no balde. Quem são as nações para ele? Só que tem uma diferença. Foi o que o Senhor falou ao meu coração. O Senhor me falou ao meu coração ontem da seguinte forma: Deus não está alheio à situação. Literalmente a pergunta que eu fiz para você. E ele falou assim: Deus tem conhecimento, mas Deus não tem sido convidado para resolver a situação. O mundo está caótico. Aquele que é o único que tem o poder para colocar as peças no lugar está fora dele. Contudo, existe um povo. Eu fiquei tão maravilhada quando o Senhor falou isso. O Senhor falou: existe um povo que acredita e tem certeza que ele pode e vai colocar as coisas que estão fora dos eixos em seus devidos lugar. Essa foi a palavra que o Senhor colocou dentro do meu coração. Então, eu achei muito forte, fiquei feliz quando o Senhor me deu essa palavra. Porque o Senhor, Ele quer que nós nos acheguemos mais. Ele quer que nós deixemos de lado o quê? A preocupação. Tá? Essa semana nós fizemos um estudo com jovens e adolescentes, nós estávamos falando sobre oração. E um dos textos que nós lemos, ele está aqui, foi Filipenses 4, 6, 7, que diz assim: não estejais inquietos com coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O Senhor, quando eu li essa palavra, nós lemos essa palavra direto na casa do Senhor. A gente lê essa palavra sempre dentro na igreja, até mesmo dentro das nossas casas. Mas nós não entendemos o peso que essa palavra tem. Sabe por quê? Porque nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Embora nós estejamos passando por esse período de crise, o Senhor ele não está alheio. O Senhor ele sabe exatamente que o meu salário foi reduzido, que o meu trabalho foi reduzido à carga horária. O Senhor sabe exatamente que você é profissional liberal, que você é autônomo e que você precisa de sustentar a sua família. Se você mora de aluguel, você precisa pagar o seu aluguel. Se você não tem condição, o Senhor, Ele sabe exatamente quais são as suas necessidades. Mas sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: nós estamos tão convictos de que nós somos autossuficientes, que nós esquecemos deste Deus. E nós também acreditamos que Ele esteja alheio à nossa situação. Só que o Senhor fala: eu não estou alheio. Eu estou olhando para vocês. Só que, primeiramente, a minha igreja, eu vejo da seguinte forma: eu vou separar a minha igreja, porque a minha igreja precisa aprofundar. A palavra do Senhor fala que eu não ando por vista. Eu não ando pelo aquilo que eu vejo, mas eu preciso andar pela fé.
E andar pela fé não é fácil. Não é fácil quando você tem um filho pequeno para alimentar. Andar pela fé não é fácil quando você tem uma conta para pagar e ela está atrasada. Mas é isso que o Senhor quer nos ensinar. O Senhor está querendo nos ensinar a voltar a depender dEle. Porque Ele está falando, eu estou assentado acima do globo terrestre, eu consigo enxergar tudo o que está acontecendo, eu sei o que passa no Brasil. Aqui, eu estava fazendo um estudo e vi aqui alguns levantamentos. A FGV diz que 18% da população brasileira estará desempregada até o final do ano. Olha que situação. Você, podemos estar nesse meio. O pico da crise do coronavírus, ele pode diminuir, ele pode atingir 2,5 milhões a mais de desempregado no país. O PIB deve recuar 2,2% neste ano, tá? Tipo assim, mas a queda da atividade pode chegar a 6%. A crise econômica no Brasil, ela está se alastrando constantemente e fortemente por conta da divisão que existe na política. Só que Deus, Ele não quer que eu olhe para essa situação. Sabe por quê? Porque nós, quando o salmista ora lá no Salmo 121, ele fala assim, eleva os meus olhos para os montes. E ele fala bem assim, de onde me virá o socorro? E eu costumo pensar da seguinte forma, o salmista, ele olha para o monte, ele sabe que do monte não virá o socorro dele. Então ele olha acima dos montes, porque de lá ele sabe que virá o socorro. Então, para nós não é diferente. Nós não temos que olhar para a situação. Nós precisamos focar no Deus Todo-Poderoso, no Deus que nos resgatou lá do mundo. O Senhor, Ele nos resgatou em amor. Entendeu? Então, eu falo isso para você e eu falo isso para mim. Porque há dias atrás também eu estava andando numa ansiedade. Eu falei, Senhor, eu preciso voltar a buscar o Senhor. Eu preciso tomar posse daquilo que eu tenho orado. A palavra do Senhor diz que Jesus já veio. Ou seja, a sentença ela já está julgada. Tem um louvor que fala assim, o melhor de Deus está por vir. Eu costumo dizer que o melhor de Deus já veio. Foi o Cristo. Mas toda e qualquer situação ao nosso redor, elas impedem que nós venhamos enxergar que o Cristo já veio e que a sentença ela já foi definida e que nós somos um povo vitorioso. A palavra do Senhor também diz lá em Mateus 5, eu anotei aqui, Mateus 5, de 3 a 14. Vós sois a luz, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós somos o sal da terra. Há algumas semanas atrás, o pastor Gilberto ele pregou sobre Atos 27 e Atos 28. Em Atos 28 eu fiquei maravilhada. Aliás, quando eu li todo aquele texto, eu fiquei maravilhada de ver a diferença de um homem que anda com Deus. A diferença que eu posso fazer no meu local de trabalho se eu tenho uma vida alicerçada em Deus, mas numa profundidade maior. Se eu descer mais. Aqueles homens, em momento nenhum, eles escutavam o que Paulo dizia. Eles não deram ouvido ao que Paulo falou. Assim mesmo como o pastor Gil falou. Eles não deram ouvido. Mas no decorrer do processo, eles começaram a observar a postura de Paulo. E a ponto de Paulo ser levantado como instrumento e falar, orientar para que eles pudessem alimentar, porque senão eles iam perecer de fome, porque eles não teriam força para sair daquele navio e nadar até aquela ilha. Olha só o que Deus faz com um homem e uma mulher de Deus. Se você trabalha numa casa de família, você é luz dentro daquela casa. Se você trabalha num escritório, você é luz dentro daquele escritório. Se você trabalha numa loja, você é luz naquela loja. Porque você é a luz do mundo. Você é o sal da terra, é você que tempera, é você que faz a diferença. É você que vai mudar a história daquelas pessoas pela sua atitude. E Deus, Ele tem feito isso todos os dias nas nossas vidas, mas por conta da preocupação que nós temos vivido, tem passado despercebido. Nós não temos observado aquilo que o Senhor tem feito para nós. Nós não temos observado o cuidado de Deus
conosco. Às vezes a gente lê, até aqui o Senhor nos ajudou, mas a gente lê da boca para fora. E muitas vezes a gente lê e não vive. A gente não mergulha naquela palavra. Então, que nesta noite, o Senhor nos chama, assim como Ele levantou Paulo com autoridade no meio daquele povo. Deus tinha um propósito com Paulo. Se você ler o texto completo, você vai perceber que Deus fala com Paulo o seguinte, Deus fala para ele o seguinte, você não vai morrer, porque você precisa apresentar-se a César. Se esse vírus, o pastor Gil tem orado desde o começo, se nós formos contaminados por este vírus, nós não seremos derrotados. O exemplo também de Atos 28 que eu achei legal, que eu achei tremendo, foi quando a serpente, uma víbora venenosa, pica o Paulo. Ela era tão venenosa que os bárbaros olharam e falaram, nossa, esse aí deve ser homicida. Por quê? Porque ele foi salvo do mar e ainda foi afetado por uma serpente. E eles começaram a observar. No versículo 5 de Atos 28, 5, ele balança a mão, a serpente cai no chão. Aí eles ficam observando, ele não vai morrer? Ele não vai cair? E eles ficam observando, aí eles chegam à conclusão, então ele é um Deus. Só que Paulo não era um Deus, mas Paulo tinha um Deus. E nós também temos este Deus. Nós temos o Deus de Paulo. A última ministração que eu preguei na igreja, eu falava sobre a igreja, sobre aonde a igreja estava fundamentada. A igreja ela não está fundamentada no homem. Embora Pedro tenha sido um discípulo que andou com o Senhor, que fez obras maravilhosas na terra, a igreja não está fundamentada em Pedro. A igreja ela está fundamentada em Cristo. E nós fazemos parte dessa igreja, porque nós fazemos parte desse corpo. E é isso que Deus quer chamar a minha e a sua atenção. Então, quando eu fiz essa pergunta, quando o Senhor permite que eu faça essa pergunta, é para dizer para você, Deus não está alheio. Deus não está alheio a essa situação. Quando nós olhamos a Isaías 40 e a gente contempla todo o contexto desse texto, se você tiver a oportunidade de meditar nele durante essa semana, medita, que a gente consegue visualizar o que nós estamos vivendo. As nações elas não estão preocupadas em colocar Deus no centro. Homens e mulheres não estão preocupados em ter Deus como de referência. Só que uma coisa a gente tem que observar. A gente tem que observar que este problema que nós estamos vivendo, não existe solução ainda. Ele está atingindo homens de dinheiro como homens que não têm dinheiro. Ele está visitando os melhores hospitais como os hospitais mais simples. Ele está visitando os melhores países de primeiro mundo como os países de terceiro mundo e assim por diante. E nada tem sido feito. Mas nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que nos guarda. E assim como Ele guardou Paulo, que Ele anulou a letalidade daquele veneno da víbora no seu organismo, foi exatamente como o nosso pastor. Nós estamos debaixo de uma palavra. Ele ministrou que não será letal. Não será letal em nome de Jesus. Mas outra coisa que nós também temos que colocar na mente e entender que se for letal, nós temos que estar preparados. Porque nós não sabemos também nem o dia e nem a hora. A gente pode permanecer enquanto igreja e subir para a glória, como nós podemos findar o nosso dia hoje. O fio de prata pode ser cortado e nós podemos partir a qualquer momento. Mas para isso também nós precisamos estar preparados. Então Deus, Ele não está alheio à nossa situação. Quando Ele cria, quando Ele forma o mundo, quando Ele cria o mundo, Ele traz uma estrutura. Se nós lermos o Salmo 139, quando Ele cria o homem, Ele cria os detalhes, nos mínimos detalhes. Ele não está alheio à sua situação. Eu não sei qual a sua dificuldade hoje. Eu não sei se você está precisando de alimento na sua casa. Eu não sei se as suas contas estão atrasadas. Mas eu sei, o Senhor, se renda aos pés dele. O Senhor, eu tenho certeza que Ele vai entrar com providência.
Eu tenho visto o Senhor levantar homens e mulheres que não são nem cristãos, mas que Deus tem tocado no coração e quer abençoar outros. E tem procurado e falado, eu quero abençoar pessoas, eu quero doar uma cesta. 2 semanas atrás eu estava aqui, uma colega me ligou, a gente tinha que ir lá na Fibra. E no meio do caminho ela falou assim, Ana, vou passar no mercado porque eu quero comprar cesta para me doar para alguém que esteja precisando. Na empresa que eu estou trabalhando, eles estão fazendo esse levantamento também de alimento. Aqui no condomínio onde eu moro, estão fazendo levantamento de alimento. Por quê? Porque Deus tem tocado em homens e mulheres que às vezes não são nem cristãos, para abençoar a igreja dele, para abençoar a comunidade, para abençoar as pessoas. Então você não está fora dos olhos de Deus. Eu não estou fora do olhar de Deus. Nós não estamos fora do cuidado de Deus. Deus tem cuidado dos meus filhos, assim como Deus há de cuidar dos seus filhos. Esta é a confiança que nós temos que ter todas as manhãs. E aí a gente fazer o que está escrito lá em Filipenses. Nós apresentamos para o Senhor. Eu cheguei para Deus e falei, Senhor, aconteceu isso, assim, assado. Senhor, eu passei por isso, eu passei por essa dificuldade. E relato para Deus, apresento a Ele, e eu vou descansar no Senhor da seguinte forma, intercedendo por outros, clamando pela minha igreja, pedindo ao Senhor para visitar as nações, repreendendo o mal. Eu vou tirar um tempo de qualidade para Deus com os meus filhos, ler a Bíblia com os meus filhos, ler a Bíblia com o meu esposo, ler a Bíblia com a minha família. No começo, antes de ter as lives, a gente percebia que estava todo mundo comentando que estava orando mais, que estava buscando mais. Daqui a pouco começaram a vir as lives, e aí lives para tudo quanto é lado. Daqui a pouco você percebe o desânimo e as pessoas começando de novo, a acomodar e ficar esperando por uma live. Mas não é isso que Deus quer. Deus tem lá inventado. Observa as famílias, observa dentro da tua casa. Analisa como está a sua família hoje. Aqui dentro de casa, Deus, Ele está fazendo. Às vezes eu fico assim, questionando, de repente eu escuto uma palavra de mudança. Aí de repente eu, Senhor, muito obrigada, Senhor, me perdoa porque eu não estava enxergando aquilo que o Senhor está fazendo. Me perdoa porque o Senhor está fazendo e eu não enxerguei. E o Senhor está fazendo isso todos os dias, o Senhor está fazendo isso todo o tempo, aqui dentro da minha casa. Eu tenho visto, assim, Deus tem levantado mulheres, Deus está levantando a Lu com pão diário. Alimento não está nos faltando. Deus está levantando os jovens adolescentes. Vocês precisam ver os pré-adolescentes. Nós montamos um grupo de pré-adolescente. Os pré-adolescentes me ligando e pedindo, Ana, você me ajuda a estudar a Bíblia? Nós montamos um grupo, nós temos 6 pessoas nesse grupo. E nós estamos estudando a Bíblia. Uma vez por semana nós temos uma live. Uma vez por semana a gente tem uma live com os jovens, a gente tem uma live com os pré-adolescentes. Isso é sede que está gerando no coração deles. E eu tenho falado para eles, os estudos que eu tenho passado para eles, não faça sozinho. Chama seu pai, chama sua mãe para fazer com você. E Deus tem levantado o Natan, filho da Luciana. Deus tem levantado o Silas, filho da Nalda, o Arthur, filho da Núria, e o Senhor e outros, os coleguinhas deles. Essa semana nós tivemos a participação de 2 jovens nos ajudando com a live. Isso é Deus tocando no coração dos nossos filhos e gerando sede. Se Deus está tocando nos nossos filhos, Deus, pare um pouquinho. Pare. Descansa. Respira. E comece a ouvir o Senhor falar. Fazia dias que eu não ouvia o Senhor falar comigo. Fazia dias que eu estava ainda na correria. E foi tão gostoso entrar no meu quarto e escutar o Senhor falando comigo. Veio uma voz mansa no meu coração e eu parei. E quando eu parei, eu fechei os olhos e comecei a escutar o que Deus tinha para falar. Deus quer falar com você. Deus quer que você aprofunde mais na palavra. Deus quer que você aprofunde mais na leitura bíblica, na oração. E aproveita a oportunidade que você tem de ser liderada. Ana, estou com dificuldade. Quem é o seu líder? É a Luciana Araújo, é a Luciane, é a irmã Márcia, é a irmã Sheila. Liga para essas mulheres, peça ajuda. Irmã, eu estou com dificuldade. Vamos orar aqui por telefone mesmo. Se é financeiro,
nem que a gente faça uma vaquinha para te ajudar, comprar um alimento, comprar um remédio. Nós somos igreja, corpo de Cristo é isso. Nós temos que preocupar um com os outros. Eu tenho certeza que se eu estiver passando a dificuldade dentro da minha casa, eu tenho certeza que se eu ligar para os irmãos, vocês irão me ajudar. Só que nós precisamos reconhecer e nos colocar na brecha. Nos colocar na brecha. Eu falo para os jovens assim, eu falo, gente, eu não quero voltar a congregar como eu estava numa vida ativista diante do Senhor. Eu não quero simplesmente dizer que eu sou cristã e líder de jovens. Não, eu quero muito mais. Nós tivemos a última live de jovens que nós tivemos, a gente faz pelo Zoom. Eu falei para o Davi, Davi, estou com vontade de passar a noite orando. Porque a gente sentiu a presença do Senhor. Tem sido real a presença do Senhor. Então não deixa escapar isso, agarre com todas as forças. Está passando por dificuldade? Grita por socorro. Nós temos um pastor super compreensivo que vai te escutar. Nós temos, na verdade, não só um pastor, nós temos vários pastores. Nós temos pastor Gil, pastor Edivantes, pastor Alexandre, nós temos presbíteros, nós temos evangelistas na casa do Senhor. E nós temos mulheres de Deus intercedendo por você. Igreja é isso. E é isso que Deus está nos revelando novamente, a verdadeira identidade da igreja. Nós não somos autossuficientes e Deus não está alheio à nossa situação. Eu vou te pedir, essa semana, medite nesse Isaías 40, medite nesse texto. E eu gostaria de encerrar, já são 18h50, lendo o Salmo 46, deixa eu pesquisar ele aqui, porque eu acabei saindo aqui, ele é rápido. Salmo 46, porque o Senhor também falou muito comigo esses dias nesse Salmo, e eu quero compartilhar com você. Cadê o Salmo? Salmo 46. Desculpa. Consegui. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Este é o nosso Deus. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os mares se abalem e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas. Deus está no meio delas, jamais será abalado. Deus ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, é o que está acontecendo. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este é o Deus que nós servimos. Ele não está alheio à nossa situação. Ele está vendo e está contemplando. Só que ele precisa ser convidado. E enquanto não o convidam, nós somos seus representantes aqui na terra. E nós precisamos fazer a diferença. E nós precisamos fazer a diferença. Como eu li há pouco, nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. E nós precisamos nos tornar a carta viva que Deus tem falado. E nesta hora, se tiver alguém em nosso meio que esteja nos assistindo e que ainda não conhece este Deus, eu quero que você saiba também nesta noite. O Senhor, Ele contempla teu coração. Ele conhece as tuas dificuldades. Ele sabe quais são os teus anseios. E nesta noite eu te digo, se renda a Ele, se entrega a Ele, prostra diante da face dEle, porque Ele pode mudar a sua história.
E mesmo que de imediato você não veja o resultado, o Senhor ele vai trazer uma paz libertadora. E por meio dessa paz você tomará decisões que você jamais pôde tomar. Se você que está nos assistindo nessa noite ainda não aceitou Jesus como único Salvador, eu o convido a aceitá-lo. E que você possa ter esta oportunidade. E nós, aquele que se sentir desanimado, fraco, nesta hora, eu convido você para orar comigo. Que o Senhor possa te visitar nessa noite. Que o Senhor possa restaurar as suas forças. E que o Senhor possa lhe mostrar. O Senhor venha tocar no seu coração e dizer para você: eu não estou alheio à sua situação. Eu sei o que tu tens passado, eu sei o que tu tens enfrentado. Eu não estou de olhos fechados. As minhas mãos não estão encolhidas. Feche os teus olhos agora e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante de Ti, Senhor, eu apresento em nome de Jesus a Tua igreja, o Teu povo. Senhor, que o Senhor nesta noite possa visitar cada coração, cada homem, mulher, criança, adolescente, jovem, idoso, que estiver ouvindo esta palavra, que estiver vendo esta live. Que o Senhor possa visitar nesta noite. Que o Senhor venha sondar os seus corações. Que o Senhor venha contemplar a sua necessidade. Pai, se em nosso meio tem alguém que ainda não aceitou como único e suficiente Salvador, Senhor, se neste momento ele decidir por isso, que o Senhor lhe dê a oportunidade de escrever o seu nome no livro da vida e que esta vida possa ser alcançada por Ti. Esta é a minha oração nesta noite por estas vidas. E assim eu te peço pela nossa igreja. Derrama sobre nós a unção necessária para o crescimento, para o discernimento e para o entendimento. Nesta hora eu te louvo. Eu quero te agradecer pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes. Que o Senhor venha fortalecê-los. Que a nossa semana seja conduzida pelo Espírito Santo. E assim como eu tenho orado, que o Espírito Santo esteja nos orientando em tudo, nos direcionando em tudo, e que cada momento, em cada milésimo de segundo, em cada minuto, que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, para que não venhamos nem cair, desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que estejamos com os nossos olhares fixos no Senhor, Ele que é o autor e consumador da nossa fé, o Cristo Jesus. Muito obrigada, Senhor. Quero agradecer a oportunidade, agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Você vai louvar? Muito obrigada. Amém.